Era um dia de quinta-feira de tarde, quando eu fui chamado ao Hospital Antônio Targino, lá em Campina Grande, para atender um rapaz chamado Isaías. O nome era de profeta, mas ele tinha começado a beber na segunda-feira e era quinta, ele ainda não tinha parado. E como consequência de uma vida de escravidão no alcoolismo, o seu pâncreas não aguentou. E ele chegou numa situação deplorável, com um quadro agudo de pancreatite, e nós o levamos para a sala de cirurgia e ao abrirmos o seu abdômen, nós vimos que o pâncreas dele havia literalmente se transformado num grande hematoma. Ele estava com um quadro de pancreatite necrohemorrágica. É uma situação em que o pâncreas quase que se dissolve num hematoma. Não há muito o que se fazer cirurgicamente, a gente apenas colocava um dreno no colédo com um canalzinho que sai do fígado para diminuir a pressão sobre o pâncreas, e nós o fomos deixar na UTI. E quando eu estava arrumando ele na cama da UTI e orando por ele, eu fazia isso de rotina pelos meus pacientes, porque eu sempre achei que os pacientes tinham que contar mais do que com a medicina que eu sabia. Todos eles tinham direito a uma medicina maior, a medicina de Deus. Todos eles tinham o direito a um milagre. E quando eu estava orando por Isaías, terminei e vou saindo da UTI, me chamou a atenção um paciente bem jovem, bem forte, que estava num leito lá no canto, ligado num respirador artificial. E eu fui vê-lo mais de perto, e quando eu cheguei perto, fiquei chocado, porque eu conhecia aquele rapaz. O nome dele era Roberto, ele era conhecido como Beto, filho de seu Neco, que era motorista lá em Campina Grande, era da igreja do pastor Alexandre Ximenes. E eu vi um rapaz naquela situação, ligado no respirador, e eu conversei com a médica, disse: o que é que houve? Ele disse: vinha embriagado em cima de uma moto, domingo passado, caiu, bateu com a cabeça no asfalto e já chegou aqui lambretando. Lambretando é uma expressão que a gente usava nos hospitais para dizer que ele perdeu o controle das funções cerebrais e ele começa a apresentar uns movimentos involuntários assim nos braços, reflexos puramente medulares, desconectado do cérebro. E ela disse: nós só estamos esperando para qualquer hora ele parar de respirar, está ligado ali, sem reflexo respiratório, já há 4 dias. E eu já estava chocado por ver aquele rapaz naquela condição, e fiquei ainda mais chocado quando ela me disse que ele estava daquele jeito porque vinha embriagado em cima de uma moto. É que eu conhecera aquele rapaz numa reunião de oração. Havia uma reunião de oração que acontecia na casa de Dr. Paulo, juiz do trabalho, em Campina Grande, que ficava ali, a casa dele ficava vizinho ao Senai. E eu conheci este rapaz numa reunião de oração, e era ele quem estava dirigindo a reunião e orando pelos enfermos. E eu me lembro dele orando pela minha sogra, e naquela noite eu tinha ficado impressionado como alguém tão jovem já tinha um ministério tão poderoso, tão ungido, e agora eu estava completamente atordoado de ver que aquele rapaz que eu tinha conhecido, tão ungido, tão abençoado e abençoando pessoas, estava naquela condição porque vinha embriagado em cima de uma moto. Aquilo não encontrou explicação na minha cabeça, e eu fui para casa muito perturbado. E no caminho de casa passei em frente à igreja, era dia de quinta-feira, era dia de culto de doutrina, lá na igreja presbiteriana, a igreja a qual eu pertencia. E eu desci, entrei,
pastor Feijó estava pregando lá na frente, o culto já ia pela metade e eu não quis ir lá para frente, fiquei sentado lá atrás. E como eu estava com aquilo perturbado na cabeça, não estava entendendo e nem prestando atenção o que o pastor estava dizendo, fiquei só aqui passando as páginas da Bíblia e lendo aleatoriamente. E de repente os meus olhos caíram sobre o verso 50 do Salmo 119, que ninguém lê porque é comprido, mas é uma grande bênção. E no verso 50 diz assim: o meu conforto na tormenta é que a tua palavra me dá vida. O meu conforto na tormenta é que a tua palavra me dá vida. E quando eu li aquele versículo, eu me lembrei de um outro que tem lá na carta aos Hebreus, que diz: a tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes, e vai até a divisão de alma e espírito, de osso e medula. E aí eu juntei aquelas duas declarações da Bíblia, eu digo, cara, se a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, e vai até a divisão de alma e espírito, osso e medula, ele vai entrar no juízo daquele rapaz, esteja ele em coma ou não. E se ela dá vida, ela vai tirar ele daquela situação. E aí voltei para o hospital para fazer uma coisa absolutamente esquisita que eu nunca havia feito. Fui lá para perto da cama do rapaz, abri a Bíblia perto da cabeceira dele e fiquei abaixado perto do ouvido dele, lendo textos da Bíblia. Ele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46. E li Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E li o Salmo 40, do verso 1 ao verso 5, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, me deu um novo caminhar, e pôs um cântico novo nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. E quando eu estava lendo esse do Salmo 40, eu me assustei, porque ele estava ligado no respirador, e como ele não tinha nenhum reflexo respiratório, a gente coloca no automático e estabelece a frequência com a qual a gente quer que o aparelho cicle. E ele estava no automático, o tempo inteiro. E quando eu li esse Salmo 40, o aparelho fez. A gente usa a expressão de dizer que o cara brigou com o aparelho. Em algum momento, alguma vontade de respirar surgiu ali dentro, e ele respirou fora do compasso do aparelho. E aí eu levantei a cabeça, abri os olhos, e agora eu já fiquei mais assustado, que a doutora estava em pé atrás de mim. Quando eu cheguei, ela estava dormindo, já era 10 horas da noite, aí agora ela estava em pé atrás de mim, com o olho arregalado. Aí eu virei e disse: ô doutora, não se incomode não, eu estou fazendo isso aqui. Ela disse: não, professor, pode fazer o que o senhor quiser, fica à vontade. Ela tinha sido minha aluna. Aí eu fui para casa. No dia seguinte eu voltei, fiz a mesma coisa. No outro dia fiz a mesma coisa. No outro dia fiz a mesma coisa. E no domingo pela manhã eu vou entrando no hospital. O hospital dia de domingo ficava meio que vazio. E eu vou passando pela sala dos médicos, aí tem um médico lá, aí ele chega e faz: o pastor está rezando por um defunto lá em cima. Eu não era pastor, nessa época eu era só médico, mas como dia de terça-feira à noite tinha um culto da Sociedade dos Homens da Igreja em praça pública, e eu tocava sanfona lá nesse culto, aí eles me chamavam de pastor, a título de gozação. E tinha aqueles que gostavam de me provocar. Nessa época só tinha eu de médico evangélico em Campina Grande. E alguns gostavam de me provocar. E às vezes quando eu estava na sala dos médicos, tinha um que entrava na sala do médico, olhava para mim e gritava bem alto: o diabo pode mais do que Deus. Para ver se eu respondia, eu ficava na minha calada, aí o outro fazia: se não pudesse, Deus já tinha derrotado o diabo. Eu ficava na minha, calado. O pessoal dizia que eu era muito gelado, mas é que nessas horas eu estava orando.
E para a felicidade deles, Deus nunca atendeu a oração, porque eu estava: Senhor, manda um raio para fulminar esse imbecil, para ele cair ciscando aqui no meio dessa sala. Mas Deus nunca atendeu esse tipo de oração para a felicidade deles. Mas um desses idiotas foi para o encontro de casais, se converteu e depois ficou dando palestra nos encontros de casais. É isso que Deus faz. Mas sabe, queridos, eu sei que eu passei pela sala do médico, vou para a minha enfermaria, a enfermaria de cirurgia, medicar meus pacientes. E quando eu vou passando pela porta da UTI, César, que era a enfermeira-chefe da UTI, ia saindo, me encontrou, me deu um abraço, deu uma rodada comigo no corredor e disse: doutor, venha ver o que Deus está fazendo. E aí entrei com ela na UTI. Quando cheguei lá, Roberto ainda estava entubado, mas não estava mais ligado no respirador. E ela bateu de um lado e de outro do seu rosto, ele balançou assim. E daí a alguns dias ele estava sem o tubo, e daí a mais alguns dias ele estava fora da UTI, depois fora do hospital, de volta para a vida e principalmente de volta para Deus. Ah, queridos, que saudade! Era uma época maravilhosa. Era uma época em que os milagres eram a rotina do meu dia a dia. A coisa que eu mais gostava é quando tinha um doente no hospital, ninguém queria pegar, porque era pegar em bomba chiando, e eu queria. Aqueles eram os pacientes que eu queria, porque eu sabia que eu ia operá-los, mas acima de tudo eu sabia que Deus ia curá-los, tratar deles. Eles estariam nas mãos de Deus. E eu curtia mesmo, sabe o que é? Curtir, se divertir, de ver Deus reverter o quadro, Deus reverter as coisas e a pessoa ser curada. Ah, vi muito, vi demais. Eu lembro uma vez, quando eu cheguei em casa, estava o telefonema para eu ir no Hospital Santa Clara. Eu não trabalhava nesse hospital. E aí eu disse: o que é que há? Aí: não, vocês já ligaram várias vezes de lá. Aí eu vou para o hospital. Quando eu vou chegando no hospital, o médico que estava de plantão, era amigo meu, trabalhava comigo no posto de urgência do INAMP, disse: corre dessa, é pegar em bomba chiando, a mulher está morrendo e o marido está querendo matar o doutor. E eu me lembro que eu fui lá, tinha realmente uma mulher que estava morrendo. Ela tinha feito uma cesariana, tinha tido uma hemorragia. No dia da alta, a médica tinha assinado a alta dela e tinha viajado em lua de mel. E a pobre da mulher, quando chegou na hora de ir para casa, alguma coisa aconteceu, rompeu-se um vaso e ela estava lá numa situação deplorável, e a médica viajando em lua de mel. O marido dela, um cara vermelho, um cara de bicho, um brucutuzão, estava na porta assim. Quando eu entrei, olhei a cara do homem, cheguei lá perto, vi que a mulher estava muito ruim. Aí eu disse: vamos orar, pedir a ajuda de Deus. E eu orei muito mais pelo ouvir do que para ela ouvir, e para Deus ouvir, sabe? Que eu disse para ele: o senhor acredita em milagre? Aí ele disse: acredito em Deus. Eu digo: pois está bom demais, dá para o gasto, porque nós vamos precisar de um milagre. Eu vou só dar os pontos, mas quem cura é Deus. Eu já estava avisando a ele, porque eu sei que quando eu chego na sala de cirurgia, aí o anestesista disse: tem uma mulher aí para morrer, estão querendo operar ela. Eu digo: eu já mandei botar na sala. Aí ele disse: mas sabe que ela vai morrer? Eu digo: se ela ficar lá onde ela está, ela morre já já. Aqui a gente, se ela morrer, vai morrer a gente tentando, e vamos ver o que é que Deus vai fazer. Eu sei que ela ficou boa, precisei operá-la mais 2 vezes, mas ela ficou boa. Todo Natal me mandava um presente, e hoje não manda mais porque eu mudei de endereço, ela se perdeu. Mas eu sei que tá tudo ótimo. Queridos, foi assim, muitos anos. Era uma alegria. Era a época, Alexandre,
da fé simples, da fé simples, da fé pura e simples, de que aquilo que Deus diz na sua palavra é para valer e é para mim. Porque às vezes nós cremos que o que Deus diz na sua palavra é a verdade, mas para os outros, para uma outra época. O tempo passou, eu me afastei das salas de cirurgia já há 10 anos e me esqueci daquela fé simples, a fé cheia de maravilhas. A minha fé foi se tornando mais doutrinária, mais teológica, mais comportada, mais burocrática, destituída de maravilhamentos. E eu estou numa situação precisando do milagre. Wagner, meu cunhado mais novo, mistura de cunhado e filho, porque ele nasceu quando eu comecei a namorar com Simone, e quando nós casamos ele foi morar conosco. Eu ensinei a ler e a andar de cavalo também, porque eu morava na fazenda, e eu botava ele para ler VI, VU, VA, viúva, viu a uva, e quando ele lia certo, eu deixava ele subir no cavalo e ir até a cocheira e voltar. Ele tinha asma, e muitas vezes eu levava para dormir no quarto da gente. E Wagner, no dia 1º de setembro, estava na fazenda. Meu sobrinho chegou com um veículo de competição chamado TV, ele tinha corrido o Rally dos Sertões. É um carro que parece mais uma gaiola com roda, que é feito para virar, quando terminar de virar, continuar correndo. E ele pegou esse carro e foi ver o gado. E ele estava parado olhando uma vaca que estava prestes a parir, com uma barriga enorme. E ele ficou impressionado com o tamanho da barriga da vaca. E aí ele pegou o celular e, parado como estava, começou a filmar a vaca. A vaca andou para a esquerda, aí ele continuou filmando assim, e aqui instintivamente enrolou a direção, enrolou toda a direção e deu saída no veículo. Quando ele deu saída, o carro é um carro de competição, ele sai muito rápido. Então ele saiu e tombou. E como ele estava com a mão no celular e o outro na direção, o corpo foi e a cabeça dobrou. E ele rompeu o pescoço. E ali mesmo ele ficou paralisado, do pescoço para baixo. E nós estamos nesta luta. Passamos 28 dias na UTI em São Paulo, fizemos 3 cirurgias e agora estamos no Sara Kubitschek. Ele não move os braços, não move as pernas, e para usar uma expressão dele, ele diz: Carlos Alberto, eu não sou mais gente, eu sou só uma cabeça com 2 tocos de braço, porque ele ainda faz isso nos ombros. Ele disse: eu não consigo nem coçar. Vez por outra ele pede para eu coçar o nariz. Um dia ele estava chorando, a lágrima desceu, entrou no ouvido, e ele pediu para eu enxugar o ouvido. Ele disse: as pessoas não sabem que maravilha é poder coçar o nariz. E eu estou precisando de um milagre. Mas a minha fé se tornou burocrática, muito comportada, que crê em milagres, mas milagres da história sagrada, milagres guardados com Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim. Nesses dias que eu estou lá com Ele, eu fui a um culto na igreja que meu filho frequenta lá em Brasília. E nesta noite tinha um pregador de fora, um missionário americano chamado Scott Webb. E ele estava pregando neste texto que Dom Alexandre leu aqui. E no texto ele estava falando sobre essa palavra de Jesus.
se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te no mar, e isto acontecerá, e nada vos será impossível. E ele disse, de um modo geral, nós temos um entendimento errado a respeito deste texto. Nós costumamos dizer, a fé move montanhas, mas o texto não diz que é a fé que vai mover a montanha. O texto diz, se tiverdes fé, direis. Se tiverdes fé, falareis ao monte. A fé é só o suficiente para fazer você dizer, para fazer você falar com um monte, que é algo que parece absolutamente irracional e incompreensível. Somente a fé faz você falar com um monte. Se você falar com um monte, o que Deus diz na sua palavra, o monte vai obedecer à palavra falada. E ele pegou um gancho e foi para a parábola do semeador, onde Jesus, na explicação da parábola, diz: a semente é a palavra de Deus. E ele diz, é a semente que tem um poder intrínseco nela, irresistível. Se você pegar a semente de qualquer coisa e semear e aguar, nada impedirá desta semente germinar, porque há um poder intrínseco, sobrenatural, que não pode ser produzido em nenhum laboratório. É algo divino que está dentro das sementes. Os cientistas podem pegar uma semente, podem analisar todos os seus componentes químicos, pode pegar todos estes elementos químicos, misturar e botar no chão, não nasce absolutamente nada. Só nasce da semente, porque a semente tem um poder divino intrínseco que foi colocado desde a criação, quando Deus disse: e haja sobre a terra plantas que produzam frutos, nos quais estarão as sementes que cairão no chão e produzirão outras árvores. Há um poder sobrenatural, há um poder divino nas sementes, e quando as sementes são colocadas no chão, nada impede a semente de germinar. Ele diz: a palavra de Deus é semente, e há um poder sobrenatural na palavra de Deus. Isaías 55, verso 10, Deus diz: assim como desce a chuva e a neve do céu, e rega a terra, e para o céu não torna, sem que primeiro faça aquilo para o qual foi determinado por Deus, assim será toda palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Há um poder sobrenatural na palavra de Deus, há um poder divino, há um poder miraculoso na palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de mover montanhas, a palavra de Deus é capaz de arrancar uma moreira e fazer com que ela se lance no mar, porque Jesus tornou a dizer isto: a palavra de Deus é capaz de mudar a história. Isaías 37 traz uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava na Babilônia, ele estava entre os cativos de Israel, foram levados pela dominação de Nabucodonosor, foram levados por causa do juízo de Deus sobre o seu povo. Mas conquanto o povo de Deus estivesse amargando o juízo e o castigo que Deus lhe impunha, o povo de Deus não estava longe do coração de Deus. Deus continuava a amar aquele povo
do mesmo jeito que o amava quando eles estavam na Palestina. E Deus não deixou de falar com o povo, Deus não ficou intrigado de mal, não cortou as relações com o seu povo. Deus se manifesta e se manifesta através do profeta Ezequiel. E na manifestação, o profeta é arrebatado em espírito e é levado para um vale de ossos secos. E ele diz: e o Espírito me fez andar num vale, e o vale estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Queridos, Deus gostaria de sempre se revelar a nós, em praias paradisíacas, em jardins maravilhosos, mas o problema é que em praias paradisíacas e em jardins maravilhosos, a gente fica encantado com a beleza do mar e das ondas e não se lembra de Deus. Quando a gente está no meio de jardins maravilhosos, a gente se impressiona com o perfume e a beleza das flores e não dá a mínima para Deus. Quando nós estamos em meio a celebrações, no meio do churrasco, do aniversário, das comemorações, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então não tem outro jeito. Deus arranja um jeito de falar conosco de todo jeito, ainda que Ele tenha que nos levar para o deserto. E lá no deserto, onde não há nada para desviar a nossa atenção, Deus vai falar conosco. É assim que acontece na profecia de Oséias. Deus não desiste de falar conosco. Se Ele não puder falar conosco no meio do churrasco, Ele vai falar conosco num quarto de UTI. Mas bendito seja esse amor teimoso dele, que vai atrás de nós, estejamos nós onde estivermos. E Deus manda, o Espírito leva o profeta, faz o profeta andar pelo meio dos ossos, e o profeta entra em contato com aqueles ossos, e o profeta entra naquele clima de morte, entra naquele silêncio de cemitério, e quando ele está encharcado de morte, encharcado da tragédia que está ao seu derredor, Deus pergunta: filho do homem, poderão estes ossos reviverem? A resposta só podia ser uma. A única resposta plausível é não, não poderão. Mas o profeta tem cautela, porque conquanto do ponto de vista do profeta aqueles ossos jamais possam reviver, há mais alguém na cena. Deus está presente, e quando Deus está presente na cena, nós temos que repensar as nossas respostas, porque conquanto não haja nenhuma possibilidade do profeta fazer nada por aqueles ossos, Deus está presente, e Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que criou os céus e a terra. Deus é aquele que do pó fez o homem, e quem criou tem todo o poder para recriar tantas e quantas vezes assim o queira. E o profeta tem o cuidado de dizer: Senhor, tu sabes, tu sabes. Poderá a sua dívida ser paga? Se depender do meu bolso, a resposta é não. Mas se Deus está presente na cena, a resposta é: Senhor, tu sabes. Poderá a sua doença ser curada? Talvez do ponto de vista dos médicos a resposta seja não. Mas se Deus está presente na cena, a resposta é: Senhor, tu sabes. Pode o seu casamento ser restaurado? Talvez do ponto de vista dos psicólogos a resposta seja não. Mas se Deus está presente na cena, a resposta é: Senhor, tu sabes. Pode seu filho sair das drogas? Talvez a resposta da história seja não. Mas se Deus está presente na cena, a resposta é: Senhor, tu sabes. E quando o profeta diz Senhor, depende do Senhor. O Senhor é quem sabe. Aí Deus chega e diz: pois agora vai depender de você. Profetize a estes ossos e diga: ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. E osso ouve. Afinal de contas, era uma pilha de ossos secos ou uma pilha de orelhas? Era uma pilha de ossos secos, não tinha orelha e nenhum osso. E osso pode ouvir? Não, não pode, querido, osso nenhum pode ouvir. Mas a palavra de Deus tem poder para ser ouvida até por quem não pode ouvir. O poder não está no osso, o poder está na palavra. O osso não pode ouvir a palavra, mas a palavra de Deus pode ser ouvida pelo osso que não pode ouvir, porque há um poder sobrenatural na palavra, do mesmo modo que há um poder sobrenatural dentro da semente. Há um poder divino, algo capaz de fazer o que não pode ser compreendido, algo capaz de fazer o impossível, porque por trás está o Deus do impossível. Senhor, tu o sabes. E o profeta profetiza a palavra de Deus e diz: ouvi, ossos secos, assim diz o Senhor a respeito de vós. Eu vou reunir vocês, eu vou fazer vir sobre vocês tendões, eu vou fazer vir músculos, eu vou cobrir vocês com pele, eu vou colocar em vocês nervos, eu vou fazer a vida voltar e vocês vão se colocar de pé. E o profeta diz: e enquanto eu profetizava, eu ouvi um barulho, e vi um rebuliço, e vi osso se juntando a osso, cada osso ao seu osso, e a tíbia se juntou com a fíbula, e o fêmur veio para cima da tíbia, a da direita para o lado direito e a da esquerda para o lado esquerdo. O quadril foi para cima do fêmur, e vieram as vértebras e se amontoaram umas sobre as outras, e as costelas se reuniram aos pares, e veio a escápula, e juntou-se com a clavícula, e veio o húmero, e veio o rádio, e veio a una, e vieram os carpos, e veio o metacarpo, e veio as falanges. E quando estava aquele esqueleto todo armadinho, sem precisar ninguém segurar osso nenhum, tudo se equilibrando a mais perfeito equilíbrio, veio os tendões, e os tendões se agarraram aos ossos, e vieram os músculos, e preencheu aqueles buracos, e veio a pele, e cobriu os músculos, e vieram as artérias, e vieram as veias, e o sangue fluiu, e o coração bateu, e o rim funcionou, e o pulmão se encheu de ar. E aí Deus disse: Espírito de vida, entra nestes corpos. E levantou-se um exército. Eu criei vergonha naquela noite. Peguei a Bíblia, fui lá para onde Wagner estava, e cheguei para a coxa dele. Coxa não ouve, mas a palavra de Deus pode ser ouvida. E profetizei para a coxa dele: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor que te cura. Jesus Cristo foi moído pelos nossos pecados, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O perdão dos nossos pecados tem a ver com a morte de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não precisaria ter sido açoitado para que meu pecado fosse perdoado. Ele só precisaria morrer na cruz. Ele foi açoitado por outros motivos. Ele foi flagelado por causa das nossas enfermidades. Ele foi moído por causa dos nossos pecados, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. E eu disse para aquela coxa: Jesus Cristo foi flagelado para que você fique curada. E no nome de Jesus eu semeio a vida para essa coxa, e semeei para outra coxa, e semeei para outra perna, e para outra perna, e para o outro braço, e para o outro braço.
e a semente está lá dentro. Daqui para frente, ela não é problema meu, ela é problema do Senhor, o Senhor da palavra. Sabe, queridos, a vida às vezes coloca montanhas de problemas nas nossas frentes. Às vezes são problemas financeiros, às vezes são problemas de relacionamentos, às vezes são problemas de saúde. A gente pode ficar esperando a fé crescer. Eu vou esperar a minha fé crescer. Quando ela se tornar gigante, eu vou mandar essa montanha sair da minha frente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, daqui que sua fé cresça o suficiente para tirar uma montanha da frente, vai levar uma eternidade. Mas você pode fazer outra coisa. Você pode pegar a sua fé nanica, a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. Faça assim, por favor. Isso aí é caroço de pitomba. Agora encoste um dedo no outro, encoste e aperte. Agora sim, você está segurando um grão de mostarda. Não sei quantos já viram um grão de mostarda. Se você botar dentro do seu dedo, assim, se você não apertar, ele cai. Você só precisa ter uma fé deste tamanho. Um dia Pedro disse: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele diz: você só precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. O fé do tamanho de um grão de mostarda só dá para fazer uma coisa: falar. Você só precisa ter fé que lhe leve a falar o que Deus já disse para você. Fale para a sua vida, fale para seu emprego, fale para seu casamento, fale para seu filho, fale para o problema, fale a palavra de Deus, fale. O resto quem faz é a palavra, quem faz é o Senhor. Não sei como você está aqui hoje. Talvez tenha uma montanha na sua frente. Eu sei, a sua fé não é grande como a de Elias. E deixa eu lhe dizer, nem era tão grande a de Elias. Mas a sua fé é suficiente para fazer você sair do seu lugar e vir aqui na frente declarar promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma, que se você quiser pode se pegar com ela. Jesus Cristo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate ser-lhe-á aberto. Porque se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará coisa boa. Ou qual de vós é o pai, que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, se pedir peixe lhe dará uma serpente? Em Filipenses ele vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sua fé dá para lhe tirar do lugar. Sua fé dá para fazer você pronunciar vitória para o seu problema, cura para a sua doença, restauração para o seu casamento, libertação para o seu filho. Se sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, saia do seu lugar, venha aqui orar. E vamos mandar esse monte sair da frente. E vamos semear milagre. Semear milagre. Amém, queridos. Isso. Se você não conseguir chegar aqui à frente, fique nos corredores. Não há nenhum problema. Vamos semear. Quando e como esta semente vai germinar, Ele sabe. Curva a sua cabeça. Pai, Tu és o Deus do impossível. A Tua palavra nos deixa do tamanho que devemos ser. E ela nos mostra, num vislumbre, quem Tu és. Eu te peço em nome
pelos merecimentos do Senhor Jesus, que agora, pela fé, a palavra de cada um seja pronunciada. Que cada um olhe para o impossível, para o insolúvel, para aquilo que não há esperança, e semeie a semente do milagre, na certeza de que no tempo próprio esta semente vai germinar para a glória do Senhor Jesus. Essa é a palavra que não volta vazia, é impossível. Ela cumpre aquilo para o que foi destinada. Esta é a palavra que restaura. Essa é a palavra que está além, muito além da nossa compreensão. Mas cremos, e cremos, e cremos que essa palavra é palavra de vida, é poder de Deus, é vida. É a palavra que criou, que gerou, que transforma, que fecunda e que faz o milagre acontecer. Que todos estes amados irmãos e irmãs, servos e servas, possam agora descansar na palavra e na certeza de que esta semente não morre, mas ela vai germinar para a glória do Senhor. Pedimos que seja assim em nome e para o louvor de Jesus. Amém. Digam amém. Vamos cantar um louvor enquanto vocês voltam. E lembrem-se, a palavra não volta vazia. Descanse, que Ele é fiel para fazê-la cumprir. Aleluia.